Olá a todos, eu me chamo Cristiano Alves, sou clarinetista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a literatura para o instrumento, repertório, principais obras, métodos e algumas questões relativas a esse instrumento tão bonito. O instrumento surgiu do chalumeau. A partir de 1690, o construtor Johann Christopher Denner adaptou uma chave que hoje é conhecida como a chave 12 ou porta-voz ao que se conhecia como chalumeau, permitindo uma fluência entre os distintos registros, e daí por diante a clarineta passou a ter um alcance enquanto tessitura e uma fluência bem distintos do que se tinha anteriormente. A literatura, a partir da primeira metade do século XVIII, passou a se desenvolver rapidamente. Muita gente adotou a clarineta como um instrumento que, se não protagonista, a caminho de. Né? Porque a partir da segunda metade do século XVIII, pelas mãos de Mozart e de outros compositores como Weber também, a clarineta já assume definitivamente um papel também protagonista, não um protagonista enquanto mais importante que os outros, mas com relevância equiparada a outros instrumentos de madeiras e outros instrumentos em geral. No início do século XVIII, sobretudo através de Molter, Gluck, Haydn, a clarineta passa a adentrar o universo sinfônico e ter alguma presença em obras desse repertório. Na música de câmara também, de uma maneira mais tímida, mas sobretudo a partir da segunda metade do século, sobretudo pela relação estreita entre Mozart e Stadler, Anton Stadler, que era amigo de Mozart e um clarinetista importante de seu tempo. Várias obras foram escritas, inclusive o célebre concerto K-622 de Mozart, que foi escrito poucos meses antes dele vir a falecer, e que marcaram definitivamente a literatura para o instrumento. Assim como as obras de Weber foram basicamente transformadoras. São obras icônicas, emblemáticas, que foram escritas muito por influência da amizade de Weber com o clarinetista Karl Bergmann, um virtuoso de seu tempo, até hoje considerado um dos grandes clarinetistas. E não só o concertino Opus 26, os dois concertos, números 1 e número 2, números 1 e 2, perdão, Opus 73 e 74 para clarineta foram escritos por Bergmann, como também outras obras de música de câmara muito importantes. Krusel também escreveu obras importantes para clarineta, e ele próprio era um importante clarinetista. A partir do século XIX, a escrita sinfônica passou a contemplar sobremaneira a clarineta. Aí compositores como Beethoven, Brahms, Berlioz, Wagner, Mahler, Mendelssohn, Schubert, Schumann, Tchaikovsky, Dvorak, Strauss, vários compositores escreveram obras que ficaram marcadas, com solos que ficaram marcados na literatura para o instrumento. Solos emblemáticos não só para clarineta, mas também já para a família das clarinetas, Requinta, Clarone, dentre outros. Várias peças camerísticas foram escritas também. Vários compositores escreveram sonatas para clarineta e piano, sobretudo as duas famosíssimas sonatas de Brahms, que foram escritas muito por influência de Richard Mumfeld, que era um clarinetista que trabalhava proximamente ao compositor, mas também outros compositores como Saint-Saëns, Poulenc, depois Bernstein e Horowitz escreveram sonatas importantes, Tedesco, Arnold Bax. Outros compositores no século XX agregaram imenso valor a esse espectro de importantes solos orquestrais ou de obras camerísticas para o instrumento, desde Debussy, passando por Busoni, Francais, Albanberg, Horowitz, Rachmaninoff já na segunda metade do século XIX, mas falando mais dos compositores do século XX, chegamos também a Stravinsky, compositores que deram sequência
a esse trabalho de transformação que veio sendo constituído, sobretudo em função de transformações na construção do próprio instrumento, que passou a ter mais recursos, cada vez mais chaves. Hoje a gente tem um modelo com 17, 18 chaves, essa tem 18, mas esses dois modelos são os modelos que praticamente funcionam hoje, mais comumente. E tivemos muitos compositores que escreveram importantes concertos para clarineta e orquestra também, desde Molter, no começo do século XVIII, passando depois por Mozart, por Weber, chegando até Finzi, Hindemith, Copland, Nielsen, Francais, Corigliano, Tomasi, Hartmann, Lindbergh. Diversos compositores escreveram obras realmente muito relevantes e muito importantes para o instrumento. No Brasil também. Temos o Choro de Camargo Guarnieri, além do Concertino de Francisco Mignone, são obras bem emblemáticas, mas vários outros compositores escreveram concertos também. O próprio Villa-Lobos tem um concerto para saxofone que tem uma versão para clarineta, que funciona bastante bem, além de concertos de Siqueira, de Villani Cortes. Tem concertos mais atuais de Liduino Pitombeira, Fernando Moraes, Vicente Alexim, Sérgio Roberto de Oliveira, Wagner Tiso, Francis Raime, Vitor Santos, obras que estão sendo escritas. Paulo Aragão escreveu também, Sérgio de Sábato está escrevendo um concerto que está quase terminado, Jorge Armando Nunes, e também tem uma versão de uma obra de Carlos Gomes, uma área que parece que existe também a versão com cordas, sumiu por um tempo, mas ela vem sendo redescoberta, digamos assim, reescrita, tomara que esteja acessível a todos também, que se trata de uma preciosidade, seria talvez a nossa primeira obra, uma das primeiras obras concertantes. Fleming também escreveu coisas para clarineta, e inclusive o importante compositor Cavallini esteve no Rio durante um tempo, escreveu métodos de fundamental importância, e entrando nessa seara dos métodos, os autores mais importantes com os quais a gente trabalha na universidade e com alunos de diversos níveis, e nós próprios no desenvolvimento das nossas questões técnicas e artísticas, a gente pode mencionar Reginald Kell, Perrier, Paul Janjan, Bozat, Magnani, Rose, Cavallini, Gambaro, Opperman, Artishaw. Todos esses são métodos muito importantes. Inclusive no Brasil também temos importantes trabalhos. Jaileno dos Santos escreveu tratados que apresentam considerável relevância, assim como Antão Soares antes dele tinha escrito algumas coisas, e autores que vieram depois também. Um método que se utiliza bastante com iniciantes, que é o método do Nabor Pires Camargo. Eu escrevi um método 2 anos atrás chamado Clarineta Fácil, que também trabalha com a iniciação musical para clarinetistas. Rosa Barros tem trabalhado muito com essa temática, sobretudo com crianças, e as obras escritas por ela têm destacado a importância. Então, dentro desse contexto, esses são os autores mais relevantes no que diz respeito à escrita de métodos e também de obras camerísticas. O Jaileno dos Santos, há de se mencionar, foi um dos pioneiros na escrita no estilo sonata para clarinete e piano no Brasil. A sonata dele é uma obra icônica, e temos diversas obras escritas por autores brasileiros muito importantes, como José Siqueira, Edmundo Villani Cortes, Cláudio Santoro, Oswaldo Lacerda, Ernest Mahler, Ricardo Takuchian, Hernani Aguiar, José Guerra Vicente, Roberto Vitório, Bruno Kiefer, Alceu Bocchino, Gilberto Mendes, e tantos outros. Citar alguns desses autores é um dever, né? Porque são autores muito importantes, mas obviamente a gente deixa de mencionar tantos outros, porque são muitos os compositores e muito ricas as obras que eles compuseram. E a partir desses nomes e com essas informações, eu espero que vocês possam buscar as respectivas obras
e através dessas pesquisas que vão se interligando, chegar a tantas outras possibilidades para a construção de um repertório o mais rico possível e adequado às demandas e especificidades de cada um em cada momento de sua vida. Espero ter contribuído de alguma forma. Me despeço de todos com um cordial abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.